Olá, mais um Guia Tempo com Deus. Quero ler para você Mateus 16, versículo 18. Você é Pedro, uma pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que quero destacar aqui é que Jesus Cristo está falando para Pedro que ele é apenas uma pedra, e que ele, Cristo, é a rocha. Então, ele está fazendo aqui ele está orientando Pedro sobre a distinção que existe entre aquele que é o fundamento da igreja e aqueles que são pedras, tijolos que vão formar a edificação da igreja. Então Jesus Cristo, obviamente, ele é a rocha. Pedro jamais foi comissionado por Cristo Jesus para ele ser a pedra fundamental, a pedra elementar da igreja. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda parte do versículo que diz: e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui diz não prevalecerão, mas está implícito o fato de que as forças do inferno tentarão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. A história prova isso. A vida de Cristo prova isso. A vida dos apóstolos provam isso. A vida da igreja que sofreu perseguição prova isso. E mais de 2000 anos de cristianismo, a igreja vem sofrendo ataques, perseguições, e a promessa de Cristo Jesus de que ela prevaleceria, não que as forças do inferno prevaleceriam sobre ela, mas que por ser Cristo a rocha, em meio à dor, sofrimento e perseguição, a igreja triunfaria sempre, triunfará sempre. Bem, quem é a igreja? Cristo é o alicerce, Cristo é a rocha. E nós somos, como salvos, parte do edifício. Quem é a igreja? A igreja, então, somos nós que fomos salvos por Cristo Jesus e que agora fazemos parte do corpo dele. Contra quem as forças do inferno não prevalecerão? Contra a igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Por que eu estou falando isso? Hoje à tarde eu tive uma conversa com um pastor amigo que trabalha em outro estado, uma conversa bem edificante. Nós compartilhamos dos desafios da pandemia, compartilhamos sobre algumas reflexões acerca da pandemia e conversamos um pouco sobre esse texto. Por quê? Porque a igreja sofre ataques do mundo, a igreja sofre ataques do maligno e a igreja sofre com ataques internos, a partir da nossa inclinação pecaminosa. Então nós temos desafios intramuros e nós temos desafios extramuros. E uma força maligna coordenando de todas as maneiras possíveis, coordenando o seu exército para destruir, apagar, minar, extinguir a igreja de Cristo Jesus. Pois bem, nós estamos vivendo em um período de pandemia, nós estamos vivendo um período onde nós estamos lutando contra a pós-modernidade e tudo aquilo que está envolvido com esse conceito de pós-modernidade, o ateísmo, o secularismo. Nós temos aí o crescimento de falsas religiões, como o cientificismo. Nós temos o enfraquecimento da família. Nós temos aí ataques frontais à família, do movimento LGBT, e tantos outros ataques com o intuito de nos destruir. E são ataques que são coordenados
diretamente pelo maligno, orquestrados, né, planejados diretamente pelo maligno. No entanto, a gente não deve ver a pandemia como algo orquestrado pelo maligno com o intuito de destruir a igreja, de solapar a igreja. Nós temos que olhar para a pandemia e saber que o Senhor é soberano e que o Senhor exerce juízo sobre o mundo e que o Senhor está exercendo, então, a sua autoridade, dono da igreja, para disciplinar o seu povo, disciplinar os nossos corações. Muitas vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo e de fato nós estamos em um período onde nós não estamos congregando, um período longo de tempo. Vamos pensar em um pouco mais de um ano. Foram poucas as vezes e o período onde todos nós estivemos juntos como antes. E existe toda aquela preocupação, né? Uma preocupação saudável, obviamente. E agora, como que nós vamos preservar a igreja? Como que nós vamos proteger a igreja? Como que nós vamos manter o povo alimentado? Como que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para que as pessoas então não se desviem, não se afastem? Devemos fazer todo o possível, especialmente expondo a verdade de Deus, pregando, instruindo sobre todo o conselho de Deus. No entanto, precisamos entender que a igreja de Cristo Jesus sobreviverá, apesar de todos os nossos esforços. Sobreviverá a todo tipo de perseguição, a todo tipo de ataque, a todo tipo de iniciativa maligna e também a todo tipo de perseguição, a todo tipo de provação, a todo tipo de dificuldade, inclusive pandemias como a que nós estamos vivendo. E aí nós estávamos pensando juntos, eu e esse pastor, né, como que às vezes nós temos medo, né, de tudo que pode acontecer e talvez das perdas que nós sofreremos. E de fato nós precisamos entender que Deus está disciplinando a sua igreja. Mas se as portas do inferno, se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e se Deus é fiel para manter o seu povo firme em meio à perseguição, em meio a pestes, né, em meio a dificuldades, a pergunta então é: quem é a igreja? Somos nós? E uma pergunta que eu faço em cima disso é: quem de nós é convicto acerca de sua salvação a ponto de, mesmo separados momentaneamente da comunhão, mesmo não estando juntos, mas conscientes da nossa salvação, conscientes do pertencimento que temos de Cristo Jesus, do nosso pertencimento à igreja, quantos de nós vamos triunfar então sobre as trevas? Quantos de nós vamos então perseverar sendo igreja, apesar das dificuldades presentes, apesar da realidade presente? E a pergunta que eu faço é a seguinte: você é igreja de Cristo Jesus? Você está triunfando? E veja, não é você é perfeito, você é infalível, não é isso. Mas você está perseverando, você está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Você vai ser parte daqueles que, quando a igreja voltar, querendo Deus, a igreja voltar a congregar novamente, não farão mais parte da comunidade. Ou você vai ser daqueles que, depois dessa filtragem, não levará mais o nome de Cristo, não estará mais vivendo em comunhão com Ele e com o seu povo. Certamente esse não é o desejo de Deus para os seus filhos. Devemos considerar a disciplina que Deus está efetuando em nossos corações para que nos arrependamos, confessando os nossos pecados, para que em meio a essa pandemia estejamos abertos para a transformação que Deus quer operar em nossos corações, para que ao final
nós continuemos firmes, levando o nome do Senhor, vivendo como a igreja do Senhor nesse mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. A igreja somos nós. E a minha pergunta é: as trevas têm prevalecido sobre você? O mundo, a carne e o diabo têm prevalecido sobre você? Se você é a igreja, a graça, misericórdia em Cristo Jesus, para você levantar e continuar a lutar as batalhas de Deus. Mas, se você for somado àqueles que não estão perseverando em meio à pandemia, e quando a igreja retornar querendo o Senhor a se reunir presencialmente, se você for desse que não fará mais parte da igreja de Cristo Jesus, considere a realidade da sua salvação, se foi real ou não. Não estou aqui falando de perfeição, não estou falando de pessoas que não pecam, que não falham. Nós estamos falando aqui que a igreja tem tudo em Cristo Jesus para perseverar, para triunfar, mesmo sob ataques orquestrados, muito bem orquestrados do maligno contra cada um dos salvos. Cristo é a rocha sobre a qual nós somos edificados como edifício de Deus. Então confiemos nele e avaliemos os nossos corações, para que sejamos o remanescente fiel em meio à apostasia, em meio aos desafios extramuros, em meio aos desafios intramuros, que nós possamos seguir e fielmente, que possamos de maneira cabal, de maneira plena, desenvolver a nossa salvação. Essa foi a conclusão da minha conversa com o pastor hoje à tarde, que trouxe edificação e confronto para uma avaliação pessoal do meu próprio coração. Que Deus te dê graça, que Deus me dê graça, que Deus nos auxilie, nos ilumine na luta por uma vida dedicada ao Senhor, por uma vida coerente com a salvação que nós recebemos. Sejamos então igreja e continuemos a lutar enquanto a pandemia durar. Que Deus nos abençoe.